de hoje será sobre renascimento. Falarei sobre o humanismo e sobre a reforma. Durante essa aula eu vou trazer a abordagem da autora Maria Lúcia de Arruda Aranha, que no caso será especificamente no capítulo 7, história do livro dela de História da Educação. De início, a autora ela traz uma abordagem que detalha, digamos assim, duas visões diferentes do homem ideal da época. Você tinha primeiro o homem ideal antes do Renascimento, onde você enfatizava as qualidades físicas do sujeito. O homem ideal era aquele que era dotado de qualidades físicas, que sabia manusear armas, que dominava essa parte física. E após o movimento do Renascimento, você teve uma mudança de concepção. O homem perfeito passou a ser o homem letrado, o homem que sabia poesia, prosa, que tinha conhecimento das letras. Então houve essa mudança de concepção. Mas, para a gente entender melhor, vamos começar a falar o que foi o Renascimento, né? O Renascimento foi um movimento que aconteceu em meados do século XV e XVI, durante o século XV e XVI, e trouxe como principal movimento o humanismo. O humanismo ele se caracteriza como sendo a retomada dos valores gregos romanos, onde você passa a ter uma valorização do homem, da razão, da ciência, e um afastamento da questão religiosa, ou seja, deixa-se de lado um pouco o autoritarismo religioso da época e você passa a dar mais valor ao homem e à razão. Você passa a acreditar mais na razão. Sobre outras alterações que aconteceu, você tem que, em vários campos, houve alterações, houve, digamos assim, mudanças, evoluções. Na medicina, por exemplo, a anatomia ela evoluiu bastante a partir da prática da dissecação de cadáveres, que antes era uma prática condenada pela igreja e justamente pelo afastamento dessa valorização, pelo desvencilhamento do autoritarismo religioso, essas práticas passaram a ser adotadas por um grupo da sociedade na época, né? Além disso, na literatura, na arte, também houve mudanças, houve avanços. Falando agora um pouco sobre a economia da época, também foi um período marcado por grandes mudanças, né? Houve, durante esse período, a decadência do feudalismo e acompanhada da ascensão do capitalismo. Na época, antes do Renascimento, ascendia-se, você tinha que o poder, a classe influente, era os senhores feudais, né? Onde o poder estava concentrado principalmente na posse de terras. Isso alterou, né, com a ascensão da burguesia. Passou-se a considerar o capitalismo como um movimento que reinava. Como já citado, houve também, né, mudança no campo religioso. Você pode, no caso, a gente falar especificamente da reforma, né? A questão da oposição dos valores religiosos da época. A igreja, na época, ela era muito influente. E o Renascimento veio para contradizer todas essas questões, todos esses dogmas. A igreja, claro, não gostou nem um pouco disso e atuou na contra-reforma com a criação da Inquisição, que foi um tribunal para julgar as heresias, ou seja, os desvios de fé. Ou seja, todas aquelas pessoas que tinham uma concepção diferente da igreja, a igreja acabou combatendo elas, e foi um período de grandes conflitos, de conflitos bastante sangrentos. Meu nome é Saturnino, vou abordar a pedagogia na época do Renascimento. Pedagogia é um conjunto de conhecimentos teóricos aliados à arte de educar. Essa poderia ser uma conceituação que a gente encontra na literatura. E essa arte de educar, ela tem como produto saber agir e fazer. Então, se a gente entender dessa maneira a pedagogia, nós vamos identificar no Renascimento uma alteração, uma mudança bem grande em relação ao período anterior, que era a época medieval, uma época dominada pela Igreja Católica, que exercia poder político e em todas as áreas da vida humana. Nesse sentido,
podemos dizer que a pedagogia possui uma dimensão ética e uma dimensão política. Na dimensão ética, ela vai prescrever regras da conduta humana, enquanto na dimensão política nós podemos dizer que a pedagogia vai provocar ação, atitude do educador e do educando. A gente pode identificar, desde períodos pré-renascimento, alguns autores que influenciaram essa mudança do pensamento que foi desaguar no Renascimento. Dante Alighieri, lá nos anos 1265, que é a data em que ele nasceu, Maquiavel. Podemos citar entre os pensadores do período do pré-renascimento que influenciaram essa mudança de pensamento, Dante Alighieri, que escreveu A Monarquia, e Petrarca, poeta italiano, que descreve o homem e as suas paixões e os seus desejos. Maquiavel, que investiga as bases de uma nova ciência política, descomprometida com a moral cristã. Pensadores que 200, 300 anos antes do período que a gente chama de Renascimento, influenciaram de maneira gradativa o pensamento dessa época que a gente pode considerar como um retorno àquela cultura greco-romana. Já no período propriamente dito do Renascimento, Erasmo, Rabelais e Montaigne são talvez os principais nomes, mesmo sem terem escrito livros de pedagogia. Eles influenciaram o pensamento pedagógico desse período. Interessante observar que Erasmo, monge agustiniano holandês, Rabelais, frade beneditino, eles criticam severamente a maneira da educação da Idade Média. E Montaigne, de uma família francesa, de burguesia, de muitas posses, junta-se a esses pensadores para trazer a ideia de que o homem não precisa mais se submeter, ideia de que Deus estava no centro do pensamento. Agora, nessa época, o homem é o centro do mundo. Então, vai se valorizar nessa época aquilo que mais de humano tem. Homem que tem interrogações, tem dúvidas e tem contradições. Finalizando essa conceituação, poderíamos dizer que a maior contribuição dessa época é ser essa contradição entre o pensamento religioso medieval e os anseios da burguesia, a classe ascendente e que deseja ter uma escola de uma maneira totalmente diferente da escola mediada pela Igreja Católica. Olá, meu nome é Clauciane e nesse momento eu vou falar da educação na Idade Moderna e no Renascimento. Eu vou abordar o tema da educação e como foi a transição da Idade Média para o Renascimento. Então, durante um período conhecido como Idade Média, a Igreja Católica ela tinha um monopólio da cultura e da educação. E isso significa que ela era uma instituição que tinha por excelência todos os escritos da época, todos os tipos de conhecimento e todas as práticas que hoje nós chamamos de conhecimento, ou seja, educação. E até esse momento é importante observar que os adultos e crianças eles não eram divididos, ou seja, eles estavam todos na mesma classe, sem organização. Logo após a Idade Média vem o Renascimento.
E o Renascimento foi uma era em que, assim como o nome diz, foi uma época em que houve uma renascença, ou seja, houve uma ruptura com o que era considerado arcaico. E foi no Renascimento que apareceram os primeiros colégios. E até então, somente os homens mais ricos ou da alta sociedade tinham acesso à educação. A princípio, a meta da escola ela não se restringia à transmissão de conhecimento, mas à formação moral dos seus alunos. A educação renascentista, antes do seu auge, elitista, aristocrática, nutria o individualismo liberal e também ela não chegava às massas mais populares. Porém, com o passar do tempo, a educação no Renascimento tomou-se um novo rumo. E aí a gente pode observar que o pensamento pedagógico se caracterizava por uma valorização da cultura. E foi com essa nova mentalidade que influenciou a educação e tornou ela mais liberal e também mais prática que a educação na Idade Média. Com essa nova pedagogia, podemos destacar um grande educador que ele se destacou na educação considerada leiga, que é Vitorino de Feltre. Ele foi para a Itália e lá ele fundou uma escola. Essa escola era chamada de Casa Graciosa. E ali eram aplicadas aulas mais humanistas. Feltre, ele cuidava não só da recreação e do exercício, mas também do desenvolvimento e da sociabilidade e do autodomínio. A formação intelectual era voltada para o ideal renascentista, da mais ampla cultura humanística. Nessa mesma linha de propostas culturais alternativas, surgem as academias, que eram instituições privadas e tinham a intenção de suprir as falhas das universidades, que as universidades até então elas não tinham aderido essa ideia humanista, ela era ainda um pouco arcaica. É meio a essas grandes transformações que surgem simbólicos educadores, que podemos citar Lutero, que ele trabalhou para a implantação da escola primária para todos. Claro que nessa para todos era restrito a educação primária para os de classe mais baixa e educação secundária e superior para os mais ricos. Só que Lutero ele era mais envolvido com a proposta de defender uma educação universal e pública. E ele defendia ainda que essa educação universal e pública era obrigação do Estado. A fim de combater a propagação dessas ideias humanistas, a Igreja Católica, nada contente, incentiva a criação de ordens religiosas. Uma dessas ordens religiosas que ficou muito conhecida foi a Ordem de Companhia de Jesus, que ela foi criada pelo militar espanhol basco Inácio de Loyola. Que essa ordem foi popularmente conhecida no mundo todo como as ordens dos jesuítas. A Companhia de Jesuítas estabeleceu uma rígida educação militar e tinha como objetivo inicial a propagação missionária da fé contra os infiéis e os hieróticos. É importante observar que os jesuítas, com o passado conhecimento dele, eles observaram que essa educação era muito rigorosa, ou seja, por ser rigorosa, os adultos eles não aceitavam com facilidade. Oi, meu nome é Natália, irei falar um pouco sobre o início da colonização e a catequese no Brasil. A história no Brasil no século XVI não pode ser desvinculada dos acontecimentos da Europa, pois já que a colonização resultou da necessidade da expansão comercial da burguesia. O Brasil, de início à ação dos portugueses, se restringe na expansão da extração do pau-do-brasil. E a partir de 1530 tem início a colonização, com o sistema de capitanias hereditárias e a monocultura da cana-de-açúcar. Visto isso, a educação não é meta prioritária, porém os europeus enviavam religiosos para o trabalho de missionários
e pedagogias. A intenção não era difundir a religião, pois em época de absolutismo a igreja submetia ao poder real. Com a chegada dos jesuítas no Brasil, é iniciada a obra missionária. Além dos jesuítas, outras ordens se empenharam para esse trabalho, como os dominicanos, carmelitas e entre outros. Esses missionários fazem funcionar na recém-cidade, fundada de Salvador, uma escola para ler e escrever, onde é iniciado o processo de criação de escolas elementares, secundárias, missionárias e missões espalhadas por todo o Brasil, até o ano de 1759, quando os jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Pombal. Nesse período de 210 anos, eles promoveram uma ação maciça na catequese dos índios, e educação dos filhos dos colonos, formações de novas sacerdotes e de elites intelectuais, além do controle da fé e da moral dos habitantes. Como eles foram para uma terra desconhecida e tribal, sofreram várias dificuldades para se adaptar às exigências locais. Daí então, já na catequese, os padres aprendem a língua tupi-guarani, que era a língua geral, e elaboravam textos para a catequese. Daí então, as autoridades portuguesas passam a exigir o português como língua nativa. Como os padres não conseguiram atingir diretamente os adultos, começaram a conquistar os seus filhos. E os filhos deles começaram a aprender com os filhos dos colonos. E logo começa a haver um choque entre os colonos, um choque entre os valores da cultura nativa e os colonizadores. O fato é que, desde o início da civilização, o índio se encontra a merecer 3 interesses. O primeiro é o metrópole deseja integrá-lo como colonizador. Já os jesuítas quer convertê-los ao cristianismo e aos valores europeus, e já os colonos queriam eles como os escravos para trabalhar. Portanto, os jesuítas monopolizaram o ensino no Brasil, apoiados oficialmente pela coroa, auxiliados por generosas divisões de terras, e o governo de Portugal, sabendo que a educação é importante como meio de submissão e de domínio político, não interfere nos planos dos jesuítas. Boa noite, pessoal. Vamos começar a falar sobre Idade Moderna, a Pedagogia Realista, com referência à autora Maria Lúcia Aranha, com o livro História da Educação. Iniciamos com um convênio que diz que é o século do método. Por que o século do método? Porque aprendemos a fazer fazendo, ou seja, aprendemos mais com exemplos do que com regras. No século XVII, ainda persistem aquelas contradições do Renascimento. Que contradições eram essas? Eram aquelas contradições entre os burgueses e a ordem feudal. Consequentemente, houve a implantação do capitalismo, que intensificou o comércio, e o colonialismo surgiu um tom empresarial. E isso, como combinante a isso, a Europa estava inundada em riquezas extraídas da América. Tudo isso gerou crescimento e alteração da burguesia, o que fez com que eles alterassem a sua forma de manuseio, começando a fixar em galpões, que vieram a ser as futuras fábricas. E nessa ordem surgiu como base econômica o mercantilismo. O que foi o mercantilismo? Foi o controle da economia, onde houve uma aliança entre burgueses e reis. Que aliança foi essa? A aliança foi o seguinte: os burgueses financiavam o exército para os reis, enquanto estes ofereciam o monopólio e a acumulação do capital. Já na política, o sistema era o absolutismo, que o poder era restrito a um rei, ou seja, tudo que ele fazia, ele não tinha dever de comunicar a ninguém. E isso, quem defendia essa ideia era o filósofo Thomas Hobbes, que dizia que o rei não tinha obrigação nenhuma de
justificar seus atos. Ou seja, o rei também era visto como figura divina, que representava Deus na terra. Com o crescimento da burguesia, surgiu crítica ao controle estatal e também um questionamento sobre a legitimidade do poder. Surgiu a Revolução Gloriosa, em 1988. Por que Revolução Gloriosa? Porque ela foi feita de forma pacífica. Nessa Revolução Gloriosa, houve a transição da monarquia absoluta para a parlamentar, onde quem ficava no poder era determinado por voto. Mas, apesar de ser parlamentar e democrático, ainda existia bastante o elitismo, pois somente quem tinha propriedade exercia cidadania. Quem defendia o liberalismo era John Locke. Ele defendia os anseios da burguesia, dizendo que, pregando a liberdade econômica, que era justamente o que os burgueses queriam. E ele afirmava que o poder legislativo deveria ser o poder supremo para controlar os abusos do executivo. E aí a gente já entra no pensamento moderno. O que seria um pensamento moderno? O pensamento moderno é um pensamento que tem questionamentos, que tem dúvidas. E essas dúvidas são geralmente destinadas à igreja. É uma oposição à religião. Ou seja, a pessoa capacitava a sua razão, desenvolvendo a racionalidade crítica, substituindo o dogmatismo. Essa tendência significa o antropocentrismo, ou seja, compreender o conhecimento, investigando o mesmo, isso com base na razão. E é sempre construir um conhecimento através da verdade e da razão. Descartes defendia o uso da razão, pois ele dizia que o pensamento, metodologicamente conduzido, encontra primeiramente em si o critério que permitirá estabelecer algo como verdade. Ou seja, uma pessoa que pensa de forma autônoma, ela está fora dos dogmas, ou seja, ela tem um pensamento livre. E Locke, que já pensa de forma empirista, ou seja, ele defende o conhecimento através da experiência, mas ele também não descarta a razão, ele quer fazer uma junção. Mediante a isso tem a Idade Moderna, que é o interesse pelo saber, a Idade na Antiguidade, que é empirista, e a crise na consciência europeia. Olá, meu nome é Maria e eu vou falar sobre a pedagogia na Idade Moderna. No século XVII, influenciados pelo racionalismo e pelo renascimento científico, os pedagogos se interessam cada vez mais pelo método e pelo realismo. O objetivo é criar métodos para se ter uma educação mais agradável e mais eficaz na vida prática, sendo realista, ou seja, pela experiência, dando valor, atenção às coisas do mundo, às coisas da época, privilegiando a experiência, valorizando as ciências da natureza, educação física, se opondo à educação antiga, que é formal e retórica, ou seja, que foca mais no aprender o bem falar, o bem escrever. Ela considera que a educação deve partir da compreensão das coisas e não das palavras. Comênio, considerado o maior educador e pedagogo do século XVII, considera que a educação deve partir da compreensão das coisas, do simples ao complexo, do concreto ao abstrato, num ritmo adequado à capacidade de aprendizagem do aluno, no ritmo adequado à capacidade de assimilação, à dificuldade que o aluno tem. Ele quer ensinar tudo a todos. Atingir o ideal da Pansofia, ou seja, sabedoria universal, acreditando na possibilidade de um ensino geral e integrado, ainda que simplificado, já que as ciências se alargam tão amplamente que poderia preencher uma vida toda, como aconteceu com Pitágoras na matemática, com Arquimedes na mecânica. Assim, ele defende uma educação democrática, onde todos participam, homens e mulheres, ricos e pobres, inteligentes e ineptos. Enfim, ele faz do homem um ser moral e da escola uma verdadeira iniciação à vida. Locke também exerceu grande influência no século XVII e, para ele, além de estudar
história, geografia, ciências da natureza, educação física, considera que o aluno deve aprender também algum ofício, apenas com uma necessidade de aprender a fazer alguma atividade qualquer, isso atendendo à perspectiva da escola ativista. E em questão ao aluno ter uma boa formação moral, intelectual e física, ele considera que se escolha bem, com cuidado, os preceptores que estarão cuidando da educação da criança, evitando a escola, onde poderia não ser bem acompanhada. Vejamos que aqui apresenta um dualismo escolar, ou seja, ao contrário de Comênio, ele não defende a universalização da educação. Então, vemos que Comênio apresenta uma educação de um modelo pedagógico mais atual e o Luke, um modelo mais elitista. Fénelon também, com suas teorias pedagógicas, apresenta uma educação feminina do modelo de um jeito mais agradável, mais pelo prazer do que pelo esforço, onde se aprenderia poesia, história, gramática e leitura. Mas somente aquelas de tendências excepcionais seriam encorajadas a continuar o estudo e para as demais era reservada a educação religiosa e moral. Ou seja, aqui também vemos as marcas de uma educação dualista, marcas do elitismo. Conclusão sobre a pedagogia na Idade Moderna. Os pedagogos estavam focados numa educação com método, realista, ou seja, pela experiência, pela ação e para a ação. Uns democraticamente e outros não. Oi, meu nome é Pablo. Hoje nossa aula será sobre a educação na Idade Moderna. Por que a divisão da educação? Como reagiu no decorrer do século? Como foi o início do ensino no Brasil? Essa educação religiosa teve no início do século XVII, apesar dos esforços no monopolismo do ensino e ainda pertence até hoje sobre os jesuítas. No século XVIII, com mais de 600 colégios espalhados pelo mundo, a Companhia de Jesus liderava o ensino, ou seja, os jesuítas. Os jesuítas, apesar de organizados e competentes, representam um ensino tradicional e conservador. E com isso, eles dispersam a ciência e a filosofia moderna, enfatizam o ensino do latim e retórica. Com esse ensino tão tradicional e esse monopolismo, outras congregações religiosas foram criadas, como os oratarianos e os jansenitas, que desenvolveram um trabalho mais adequado, ou seja, mais moderno, ou espírito mais moderno. Os oratarianos foi fundado em 1614, aceitando uma influência das novas ciências, da filosofia cartesiana. Além do latim, eles também ensinavam outras línguas, por exemplo, o francês. Os genicitas foi fundado em 1646, perto de Paris, uma pequena cidade, sob a direção de Saint-Cyr, chamados também os solitários de Porthouse. Apreciam a filosofia de Descartes e valorizam a racionalidade como necessidade de rigor e clareza. Usam ilustrações e mapas aplicados ao método fonético. Na aprendizagem da literatura, o filósofo Blaise Pascal fez parte dessa mesma escola. Nas academias, como que elas surgiram? Da onde veio? Já no século XVI, essas escolas já começaram a se institucionalizando, ou seja, visando o interesse da nobreza na formação de seus filhos. E no século XVII a procura foi tão intensificada justamente pela transição dos padrões conservadores do ensino que não atendem seus interesses. E com o progresso da ciência surgem também as academias científicas, ou seja, onde professores já estudam ciência filosófica, ciência da natureza, e assim foram surgidas essas novas academias. Já na educação pública, no início do século XVII, persistia uma oposição do ensino jesuíta, ou seja, eles ainda estavam
retóricos e com o ensino tradicional, baseado somente no latim e não na ciência. Em 1619, Ducato de Weimar regulamenta a obrigatoriedade escolar para todas as crianças de 6 a 12 anos. E em 1942, na mesma Alemanha, Duque de Gotha estabelece leis para a educação primária, ou seja, horários de intervalo para os trabalhistas e esses horários para todos terem essa educação. Na França, Charles Demian publica um livro defendendo a educação popular. Ainda na França, em 1984, foi fundada o Instituto levada pelo São João de La Salle, o ensino gratuito para os pobres, e nos séculos seguintes se espalhava pelo mundo, aplicando ação pedagógica para o ensino secundário, superior e formação de nossos professores. Ainda no século XVII, já no Brasil, continuava o monopólio dos jesuítas e mantém o ensino de na ciência física ou naturais, a educação e interesse de apenas poucos elementares da classe dirigente. Como na maior parte da população trata-se de uma sociedade agrária e escravista, não tinha a vez de estudo, e por sua vez também nem as mulheres e nem os escravos, nem as mulheres nem os negros e seus filhos. Já podemos concluir também que no Brasil esse ensino dos jesuítas foi mais severo, mais crítico e mais duradouro. Então a educação na Europa estabelece uma contradição entre o ideal da pedagogia e a forma conservadora, e já no Brasil a atuação da igreja foi muito mais forte e duradoura. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.